Olá! Vamos falar sobre geometria no plano, que se encontra nas páginas 112 a 120. Ponto, reta e plano. Pessoal, ponto é só fazer uma marquinha com a ponta do lápis ou a caneta, enfim, e representar pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, isso é ponto. Bom, é simples assim mesmo. E uma reta? A reta ela é ilimitada nos dois sentidos, por isso é impossível representá-la no papel. Representamos apenas uma parte dela. Tá? E essa parte damos o nome de segmento de reta. Para indicar uma reta, utilizamos as letras minúsculas do nosso alfabeto, como está representado aqui para vocês pela letra R, lembrando que pode ser qualquer letra. Já o plano, pessoal, tá? Também nesse contexto, ele é definido como ilimitado em todas as direções. Por isso, parte, tá, do plano é representado como está esse exemplo aqui na figura para vocês. Tá? Usamos uma letra do alfabeto grego. Então, você vai ver representado pela letra alfa, gama, beta, tá? Beta, enfim, tá? É a representação de um plano. Mas o que é plano, professor? Ó, você pode ter uma ideia como uma folha de papel infinita. Tá? Uma superfície plana se estende infinitamente em todas as direções. Um exemplo, a superfície de uma mesa, ela é plana. Então, plano é tudo que tem superfície. Um campo de futebol, uma lousa, nos dão ideia de plano. Semirreta e segmento de reta. Observamos que o ponto A separa a reta R em duas partes, tá? R1 e R2, sem pontos em comum. A união de R1 ou R2 com o ponto A é denominada, pessoal, semirreta. Tá? Semirreta. Então, temos aqui, ó, ponto de origem, uma semirreta, e do outro lado, outra semirreta. Bom? Lembre-se, o ponto A é a origem das semirretas. A reta R é a reta suporte das semirretas. Então, se você reparar aqui, quando você tem, né, no caso aqui, ó, dois pontos A, B, com uma setinha, significa que você tem uma semirreta. Você tem um ponto de origem, tá? E depois, independente dos lados, né, ele é infinito. Ou seja, então começa e não tem fim. Então, é uma semirreta, independente dos lados, tá? Sempre a seta vai ser para o lado direito, tá? Então, esse exemplo aqui representa essas duas imagens. Já o segmento de uma reta, pessoal, ele é representado com um tracinho em cima, como está no exemplo aqui. Ou seja, ela representa uma parte de uma reta, tá? E só para vocês lembrarem, quando eu tenho, por exemplo, uma reta B, então eu vou representar com setas nos dois sentidos, tá? Então, isso daqui representa, né, como exemplo aqui em cima, é uma reta. Agora, esse exemplo aqui, pessoal, significa semirreta, tá? Semirreta, e tem ponto de origem, do outro lado, extremidade é infinito, do outro lado, tá? E esse daqui, pessoal, que tem um tracinho em cima, é segmento de reta, ou seja, é uma parte de uma reta, beleza? Segmentos consecutivos. Bom, pessoal, dois segmentos que apresentam uma extremidade comum são denominadas consecutivos. Então, por exemplo, aqui temos A, B e BC. Tá? Temos os segmentos AB e BC. Ou seja, quando você tem um ponto em comum, tá? Eles são consecutivos. O que é esse ponto em comum? É o ponto B, né? Que ele faz parte do segmento AB e também do segmento BC.
ele está ligando, tá? Então, quando você tem dois segmentos que apresentam uma mesma extremidade, nesse caso é o ponto B, que ele é o ponto em comum, então são exemplos de segmentos consecutivos, tá? E aqui temos um outro exemplo, ó, agora numa reta, né? Segmento AB e BC. Então, o ponto B, né, ele é o ponto em comum. Então, são segmentos que são denominados consecutivos. Agora, segmentos colineares, tá? Então, aqui está escrito, dois segmentos que têm a mesma reta suporte são denominados colineares. Então, na figura a seguir, os segmentos AB e CD são colineares, pois têm a mesma reta suporte. Ou seja, pessoal, quando você tem, tá, os mesmos segmentos numa mesma reta, tá? Numa mesma reta, quer dizer que eles são colineares, tá? Agora, se você, só voltando aqui, ó, esse exemplo, primeiro exemplo aqui, ó, se estivesse pedindo para classificar, seria, são colineares, no caso, ele não seria colinear, e não são colineares, tá? Esses segmentos AB e BC não são colineares, eles são consecutivos, mas não são colineares. Por quê? Porque eles não estão numa mesma reta. Já esse daqui, sim, são colineares, porque eles estão numa mesma reta. Então, neste exemplo aqui, então, segmentos colineares é quando dois segmentos têm a mesma reta suporte, ou seja, estão representados, né, numa mesma reta, tá bom? Então, quando está na mesma reta, são colineares. E agora, segmentos adjacentes. Então, para ser segmentos adjacentes, eles precisam ser consecutivos, colineares, tá? E somente um ponto em comum. Aí sim, eles são denominados adjacentes. Então, para ser segmento adjacente, eles precisam ser consecutivos. São consecutivos? Sim. Olha lá, ó. AB e BC. Temos o ponto B em comum. Eles são colineares? Sim. Representa numa mesma reta suporte. Tá? E eles têm um ponto em comum? Sim, é o ponto B. Tá? Então, eles são denominados adjacentes. Reparem aqui, que aqui ó, não tem ponto em comum. Então, neste caso aqui, eles são colineares, tá? Mas não são adjacentes. Já nesse exemplo aqui, eles são adjacentes. Então, fica aí o dever, tá? Das páginas 114, 115, 116, 117, 118 e 119. Espero que vocês compreenderam. Até o próximo encontro.